Ok, boa tarde. Vamos então à conclusão da nossa missão, a última aula das 7 programadas, visando o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. E nós vamos fechar, obviamente, com o último assunto. O último assunto, licitação, que envolve também contratos, né? Quando você pega a Lei 8666/93, você tem uma primeira parte envolvendo licitações e uma segunda envolvendo os nossos contratos administrativos. Para fechar a licitação, nós precisamos analisar um pequeno espaço aqui, daqui a pouquinho, então a gente começa, certo? Só lembrar aqui que, como eu prometi, e quando eu prometo eu cumpro, né? Hoje nós vamos fazer o sorteio do nosso livro, de 560 questões comentadas para concurso. Próximo ano, já estou colocando mais questões. Próximo ano, se Deus quiser, a 5ª edição terá 600 questões comentadas, certo? Até agora, concorrendo a Catiana, o Giovanni Martins, o Paulo Filho, a Raíssa, o Leonardo Honorato, o Ítalo Azevedo, o Hamilton Filho e a Milena Rodrigues. 3, 6, 7, 8 pessoas, tá? Agora, você que está assistindo a nossa aula, tá bom? E ainda quer participar do sorteio, é só se manifestar aí, tá? Dê um oi para saber que você está aí assistindo, certo? O horário do sorteio, eu acho melhor que seja no final deste assunto aqui, licitação. Terminamos esse assunto, aí a gente faz sorteio. Então você tem até esse final desse assunto para se manifestar, certo? Depois do sorteio, a gente combina como vou entregar, como você vem buscar o livro, enfim, você que venceu, e vamos em frente, certo? Ok, então nós paramos nessa parte final, digamos assim, do assunto licitação, e nós paramos exatamente aqui, ó, nessa parte referente aos recursos. Se perguntarem para vocês quais as espécies de recursos administrativos, não estamos falando em ações judiciais, quais os recursos administrativos são postos aos licitantes que se sintam prejudicados em alguma fase desse procedimento licitatório, eu vou dizer a você, no nosso material, na página 58, você tem aí, são 3 gênero, recurso, 3 espécies. Primeiro aí você tem o recurso hierárquico, talvez o que mais seja usado na prática e teoricamente o que é mais que pode mais ser pedido aí em concurso, certo? Não que os outros não sejam importantes, mas estatisticamente esse aí é o que pode ser mais pedido. A representação, que é também uma espécie aqui, e a reconsideração. No material de vocês têm aí, ó, recurso hierárquico, característica, também conhecido como recurso em sentido estrito. O que é que você precisa saber? Em quais situações, tá, o licitante, através de sua assessoria jurídica, vai se valer para restabelecer, teoricamente, o seu direito que foi ameaçado. Olha aí, ó. Onde é que eu uso o recurso hierárquico? Nos casos de habilitação e inabilitação do licitante. Professor, como é que é isso? Ora, tudo bem, inabilitação, vocês entendem, tá? Vamos dizer que a administração pública está inabilitando o seu cliente, tá? O licitante que lhe contratou, advogado, e você verificou ali que a inabilitação não está ferindo o direito, não está de acordo com a 8666.
então você entra com esse recurso hierárquico. Com relação à habilitação aí, é a habilitação de outro licitante, que você não concorda que este outro licitante teve a sua habilitação, entendeu? Então veja aí, outro caso, julgamento das propostas, você não concorda com o julgamento, com o resultado do julgamento das propostas, você também pode entrar com esse tipo de recurso. Casos de anulação e revogação da licitação, você também usa o recurso hierárquico. O indeferimento, alteração, cancelamento de inscrição, olha onde? No registro cadastral, que vocês sabem que existe no caso da modalidade tomada de preços. Então está aqui, tá bom? Você contratar um advogado, ou mesmo recorrer ao setor jurídico da empresa relatando o fato, então eles vão se utilizar aqui deste mecanismo se acontecer alguma dessas situações. O prazo para interposição deste recurso hierárquico, 5 dias, salvo se a modalidade for o convite e o recurso for dirigido contra a habilitação ou inabilitação e contra o julgamento, hipóteses em que este prazo cai de 5 dias para 2 dias úteis, tá? No material de vocês, eu fiz questão de grifar isso aí, porque a gente sabe a dificuldade de memorizar estes prazos, tá, gente? Talvez seja um dos grandes desafios de quem se submete a concurso, tá? Você ter que, de alguma forma, memorizar prazos. Infelizmente, é uma situação difícil, mas é difícil para todos, tá? É claro que tem um ou outro que tem uma memória melhor, mas não deixa de ser um desafio. O prazo aí, contado a partir da intimação ou da lavratura do termo para os que estiverem presentes. Esse termo aí é a ata, né? A ata que mostra o resultado do procedimento licitatório. Quando é que eu entro com a representação, que é o segundo caso? Cabe a representação contra decisões havidas no processo licitatório e que não comportem recurso hierárquico. Então, aconteceu um determinado fato no procedimento licitatório e não se encaixa em nenhuma dessas situações em que você pode usar o recurso hierárquico, então você se vale da chamada representação. O prazo aí, 5 dias úteis da intimação. E boto um exemplo para vocês, a modificação do objeto da licitação. A administração decide mudar ou modificar o objeto da licitação e de alguma forma isso lhe prejudicando, você pode entrar com a representação. E o pedido de reconsideração é cabível contra uma situação específica, olha aí. Contra decisões, as sanções impostas de sanções, declarações de quase que eu sempre engasgo isso aqui, inidoneidade para licitar ou contratar. Esta é a penalidade mais grave, certo? A declaração de inidoneidade, o que impede que esta empresa participe de procedimentos licitatórios por um prazo que pode chegar a 2 anos. Então, com certeza, é uma situação séria aqui. Então, neste caso, se a sua empresa recebeu esta penalidade, então você tem aí, essa reconsideração é dirigida a quem, professor? É dirigida ao ministro de Estado ou ao secretário estadual ou municipal, prazo aí 10 dias úteis. Então, vocês têm aí os recursos e tem também os prazos e quando usar cada um deles. Efeitos de processamento. Será que estes recursos eles suspendem o procedimento licitatório? Então o efeito é suspensivo ou o efeito é um não suspensivo, também conhecido como devolutivo? Veja aí no seu material. Os recursos operam efeitos devolutivos, ou seja, não suspensivos. Não suspende o procedimento licitatório, certo? Salvo nos casos de habilitação ou inabilitação,
e julgamento das propostas, que sempre produzirão efeitos específicos. Então, regra geral, os efeitos dos recursos do procedimento licitatório, efeito devolutivo. Exceções, está aí, ó. Se for contra a habilitação ou inabilitação ou contra o julgamento das propostas, o processo tem o efeito suspensivo, então ele é paralisado. Muitas vezes uma licitação demora um tempo razoável por conta aí dos recursos e, em alguns casos, até mesmo em processos judiciais, certo? Então, às vezes, não é culpa do administrador daquele determinado serviço não ter sido feito, e sim de procedimentos junto à justiça ou de recursos que, embora sejam legais, de alguma forma atrapalham e fazem com que o procedimento não tenha uma resolução rápida. Os demais apenas produzirão efeitos suspensivos por decisão da autoridade destinatária do recurso. A decisão que conceder ou não aludido efeito é discricionária. Para conceder o referido efeito, porém, deverá a autoridade motivar o ato, indicando interesse público presente. Então, pode ser que o administrador dê o efeito suspensivo, em outros casos que não estes que nós elencamos. Mas, para isso, é necessário que ele justifique o porquê da utilização deste efeito. A interposição dos recursos hierárquicos de representação deve ser comunicada aos demais licitantes. Claro que os demais licitantes, eles precisam ter conhecimento de tudo que efetivamente acontecer dentro do procedimento licitatório, certo? Agora, para que eles têm que ser comunicados? Para que, caso assim o queiram, possam impugnar a utilização aí desses efeitos, ou desses recursos, né? Sempre que um recurso for provido, for aceito, os efeitos serão retroativos, alcançando o ato desde a sua edição. Então aí você tem os mecanismos, o procedimento e também tem os efeitos. Lembrando mais uma vez que a regra geral é o efeito devolutivo e a exceção é o efeito suspensivo. Vamos para o penúltimo ponto. A comissão de licitação. Quando se fala em comissão é porque é mais de uma pessoa, certo? Veja aí. A administração pública criará uma comissão permanente ou especial. Permanente é aquela que funciona como um órgão qualquer, de segunda a sexta, onde os servidores vão lá, dão expediente, enfim. E a especial é aquela comissão criada por ato para uma situação específica, para uma determinada licitação. Entendeu? Então, normalmente vocês encontram a comissão permanente de licitação. Funções: receber, examinar e julgar. Essa é a principal função da comissão de licitação, julgar todos os documentos e também ver a análise de todos os procedimentos relativos à licitação, desde a análise do edital até o resultado final do julgamento, com a lavratura aí da ata, né, que mostra quem ganhou, quem perdeu, e quem foi habilitado, inabilitado, enfim. A ata, ela serve para dar todas essas informações. Composição da comissão de licitação. No mínimo, 3 membros. Então, 3 membros. 3 membros, o mínimo. Com uma particularidade que a lei traz. Sendo que pelo menos 2 têm que ser servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da administração responsável pela licitação. Então, quando ele diz isso, 2 efetivos, que você pode concluir que um pode ser comissionado. E é sempre nessa proporção, certo? A cada 2 efetivos você tem que ter um comissionado. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê desta colocação da lei. Bom,
Veja que aí na parte de composição tem um retângulo que fala de algo que a gente já tinha dado um toque para vocês. A situação do convite, né? Você sabe que o convite é a modalidade mais simples, de procedimento mais rápido, e no caso específico do convite, olha, esta comissão de licitação pode ser em pequenas, né, unidades administrativas, em face da exiguidade de servidores, né? Exiguidade é pouca quantidade de funcionários, pode ser substituído por um único servidor, desde que ele seja, claro, devidamente qualificado, certo, para a tarefa, que não é uma tarefa fácil, tá? Se é um local que eu considero de grande importância dentro do município, pois não. Tá.